E vou então prosseguir com a resposta, porque o que disse foi só mesmo o começo. E se eu quisesse ser agressivo a propósito da pergunta se o diabo existe, diria que o diabo existe sim. E os pastores clérigos e outras pessoas que se reclamam de poderes para o expulsar do corpo dos outros são o melhor exemplo disso. Essas pessoas, esses pastores, esses exorcistas assim ditos, enquanto assim procedem, é que são o próprio diabo em ação. Porque fora disso não há, é tudo mito. Mas eu não quero ser agressivo. Quero avançar com serenidade e com bom senso na resposta a esta questão, mas também com bom humor. A Bíblia, todos sabemos, fala muito de diabo, de demónio, de espíritos malignos. Mas é preciso que se saiba que a linguagem que fala destas coisas é mítica. Não é científica, nem histórica. E é uma linguagem culturalmente datada, daquela época, daquele contexto cultural, social, em que os evangelhos nasceram, que já não são nada os nossos contextos deste século XX e agora XXI. O mal existe no mundo. Como não pode ser atribuído a Deus, então atribuiu-se ao diabo. Só que, de uma maneira ou de outra, seria sempre Deus o responsável pelo mal. Uma vez que Deus é que teria criado o diabo. E ao mesmo tempo estaria a deixar que ele faça das dele. Segundo a doutrina destes pastores. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, chegam a afirmar que até Jesus foi tentado pelo diabo por 3 vezes. E são vários os relatos que falam de pessoas das quais Jesus expulsa o diabo. Em que ficamos? Sim, em que ficamos? Não vou, evidentemente, dissertar até à exaustão sobre este assunto, aqui na resposta que estou a dar. Estou a tentar responder a uma carta, não estou a elaborar um tratado sobre o diabo diabólico. Por isso, procurarei ser breve e direto. Sempre, fixem bem, sempre que padres e pastores se prestam a exorcizar certas pessoas, prestam um mau serviço, mesmo que num ou noutro caso concreto, as pessoas, depois do referido exorcismo, se sintam um pouco melhor. Porque a cura, entre aspas, só se conseguiu por autossugestão. A pessoa em causa está convencida, graças à educação e à infância que teve, às conversas que ouveu, às histórias que ouveu quando criança, aos medos que se entranharam nela desde então, a pessoa está interiormente convencida, autossugestionada de que tem o diabo no corpo e que ele só sai se alguém que ela reconhece com poder para isso fizer alguma coisa para lhe o tirar. No esquema cultural dessa pessoa, as coisas funcionam assim, mais ou menos assim. Isto é típico.
este mal de que eu padeço é obra do diabo. E só um padre ou um pastor tem poderes para me tirar. Basta então aparecer alguém vestido de padre ou de pastor, fazer diante da pessoa todas aquelas coisas que a pessoa em causa deseja ver fazer, e o diabo lá se vai. Por autossugestão. Mas então o diabo existe? Nada disso. O que existe é a ideia do diabo. Mas essa ideia é criação nossa. É a criação da cultura popular primitiva, que ainda persiste em muitas pessoas, apesar de já levarmos mais de 200 anos de modernidade e de acabarmos de entrar no século XXI e no terceiro milénio do cristianismo. É que, infelizmente, ao nível do inconsciente pessoal e coletivo, as populações continuam, na sua maioria, em tudo iguais aos povos primitivos. Não são populações ilustradas, muito menos evangelizadas pelo Evangelho de Jesus. O diabo não existe, obviamente. O que existe é a ideia do diabo, que as próprias comunidades cristãs primitivas que escreveram os Evangelhos utilizam no seu tempo e no seu contexto cultural, até para se poderem fazer entender pelos ouvintes, pelas ouvintes. Nesse tempo, todas as doenças para as quais não havia explicação científica, nomeadamente as doenças do foro psíquico, eram atribuídas sistematicamente ao diabo. Por isso, se queria dizer que Jesus libertava as pessoas, que as dignificava, que recuperava nelas a sua dignidade, tinha que se dizer que Jesus expulsara delas o diabo. Era uma linguagem cultural, que assim as pessoas entendiam o que é que se queria dizer, que Jesus libertava. Mas o que vale, como boa notícia, é que Jesus libertava as pessoas. O resto é a linguagem cultural da época, válida para aquela época, mas não para todas as épocas, muito menos para a nossa época, que é hoje basicamente e quase totalmente científica. A este propósito, é de veras expressivo o que diz o Evangelho de Lucas no capítulo 8, logo dos 3 primeiros versículos. E o que diz acerca do grupo de discípulas, as mulheres, lideradas por Madalena, as tais que partilhavam os seus bens. Diz assim: acompanhavam-no os 12, só homens, e todos de origem judaica, e algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demónios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras que os serviam com os seus bens. Ora, até hoje, nenhuma igreja, mesmo a católica a que pertence, nenhuma igreja entendeu corretamente esta boa notícia. Todos pensam e dizem que as mulheres eram piores do que os homens, concretamente os 12. E do grupo das mulheres, a pior de todas era Maria Madalena, que tinha 7 demónios que Jesus expulsou dela. Imaginem, que coisa mais absurda. Já vão ver.